noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e foca na preservação da memória. Mais uma vez ao meu lado, Rafael Henrique, militante da causa do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas. Ele é idealizador das páginas Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas no Facebook, que tem um conteúdo vastíssimo aí sobre a história de Poços de Caldas, inclusive vídeos, fotografias. E o programa de hoje, né, Rafael, é um assunto aí recente aqui, que está na ordem do dia, que são as árvores de Poços de Caldas. Por que eu digo que é recente? Inclusive, Poços de Caldas está implantando aí o tão esperado projeto de arborização urbana, né? então, inclusive, a gente tem um grupo também, né? Árvores de Poços. Árvores de Poços de Caldas, exatamente. Eu citei esses dois porque eu sempre perco a conta, que o Rafael tem vários grupos mas só ali. pra gente, né, que já vai falando desse assunto, mas agora né? esse, mais do que nunca, merece mais uma vez. A gente já destacou o grupo Árvores de Poços de Caldas na edição sobre a Capela de Santo Antônio, né, que a gente citou ali rapidamente a questão das árvores ali na Rua São Paulo, naquele trecho entre Assis Figueiredo e a Praça Pedro Sanches. A gente citou que o Rafael tem esse grupo Árvores de Poços de Caldas. Inclusive, quem quiser participar do grupo é só procurar lá no campo de busca Árvores de Poços de Caldas, vai encontrar facilmente, pede ali para entrar no grupo, o Rafael adiciona. Tem muitas árvores ali sobre Poços de Caldas, é muito então legal. A gente tô querendo muito falar esse assunto mesmo do grupo, até porque lá a gente tem muito da ideia de querer defender as árvores de poço, né? E é uma coisa que a gente precisa muito, né? A gente não pode deixar só demolir, quer dizer, cortando e não replantar, né? Então porque a gente sabe que é necessário que aconteça, e às vezes em quando precisa tirar uma árvore, mas tem uma cobrança que a gente foi fazendo para poder pelo menos replantar, né? Colocar uma outra no local, que é o que precisa, né? Se eu não me engano, desde 2017 o Rafael já está defendendo, né, essa tese aí de fazer um projeto de arborização aqui no centro da cidade, principalmente, eu estou dizendo principalmente aqui no centro, porque aqui no centro é onde existia a maior quantidade de árvores que depois foram cortadas ao longo do tempo, né, Rafael? E eu lembro que o Rafael, é uma luta antiga dele, né, de se implantar esse projeto de arborização do centro, né? Ao longo desse período, desde 2017, a prefeitura fez aí alguns debates a respeito do assunto, inclusive fez até um seminário ali, né, na Câmara Municipal para se começar a apresentar esse projeto. E enfim, agora no dia 21 de setembro, né, coincidentemente coincidindo com o início da primavera, né, Poços de Caldas enfim começou a implantação do projeto de arborização do centro, né? É um sonho, né? Todo mundo, né? Você falou por mim, mas eu também agradeço a todos que lutaram por isso, né? Sim. Dou um grande abraço até aqui pro meu amigo Luiz Carlos, né? Que ele também tá há 20 anos lutando, pedindo para poder conseguir. Eu falei do Rafael porque é o que eu sei. Agora deve ter, evidentemente, muitas outras pessoas que também, né, acharam ótima essa iniciativa da prefeitura em fazer arborização. Sim, né? Teve também, né, no caso do nosso amigo Marcelo Buchala, né, que ele defendia bastante ali na frente ali na parte que ele... O Marcelo Buchala, ele tinha o estúdio artístico dele ali na Avenida João Pinheiro, né, e ali nas proximidades do estúdio do Marcelo tinha uma buganvília, né, que também é conhecida como primavera, né, e ocorreu ali um princípio de tentativa de corte, né, daquela árvore, né. Na verdade, parece que tentaram envenenar a árvore, né, e o Marcelo agiu rápido, né, deu alarme e tal, a prefeitura também agiu rápido ali. Jornais também. Jornais, no próprio Jornal da Cidade fez ali várias matérias depois a respeito do assunto, e a prefeitura conseguiu contornar ali aquele processo de envenenamento ali da árvore, né? Inclusive ela tirou ali um pedaço ali do tronco, né, daquela casca ali do tronco, né, que envolvia o tronco da buganvília, né, e conseguiu salvar a árvore. E a árvore tá até hoje lá, felizmente. Graças, né, ao alerta aí que o Marcelo Buchala fez, né? Então, seria mais uma árvore cortada aqui em Poços sem ser replantada possivelmente, né, Rafael? Mas aí vamos voltar ao passado, né, que a gente tinha, né, lá na época quando Francisco Escobar, até que a gente já comentou isso muitas vezes nos programas, né? Sim. Haviam planos, né, de fazer arborização por toda a cidade. E ele teve bastante dessa iniciativa, porque antes Poços de Caldas era praticamente só areia, lamaçal e tudo mais, né? Poeira para lá. Então, foi fazendo, cada rua teve assim a intenção de colocar padronizado a árvore, né? Então, foi feito ali na praça, na Rua Minas Gerais, foi na Avenida Francisco Salles e tudo mais, e depois em 1930 ainda, principalmente com o G. Berger, né,
que começou a fazer o projeto de jardinagem, né, na época do Assis Figueiredo. Aí teve um padrão melhor ainda, que a gente pode ver fotos que nem essa aqui antiga, você vê a Francisco Sales que repleta de árvores, né? Padronizado. E por muitos anos permaneceu assim, né? Teve ruas, né, que a gente até comentou naquele programa sobre da Capela Santa Paula, né? Isso. Que tinha ruas que não tinha árvore nenhuma, né? E aí, até depois, recente, teve, né, o projeto aí, o Centro Vivo, né, que colocou as árvores lá do Ficus, né? Figueiras, né? Figueira? Então... Ficus, aí a gente vai falar de uma outra árvore muito histórica aqui em Poços de Caldas, que é aquela árvore, aquela ficus, né, que existia ali em frente às termas. Em frente não, atrás. Mas essa é da Rua São Paulo também, não é? Não, ali no caso que eu tô dizendo é na Rua Prefeito Chagas. Quando sim. você chegava no final da Prefeito Chagas, ali na parte de trás das termas Antônio Carlos, tinha uma árvore ficus gigantesca, ou seja, ela era tão grande, não sei se a gente vai conseguir passar uma foto dela aqui, mas ela era tão grande que ela praticamente tomava conta de toda a fachada da parte de trás das termas, ou seja, você não conseguia visualizar as termas, né? E aí chegou num determinado momento ali que a árvore ela começou a apresentar ali sinais de queda de árvores, aí parece que se constatou que de fato ela tinha morrido, né? E aí foi aquele processo... Teve alguns boatos falando, que não sei se é verdade ou não, que falaram que talvez tentaram envenenar ela. Pode ser. Eu era criança nessa época aí, mas eu lembro, né? Ali a gente vinha a pé ou de carro, a primeira coisa que você via... Ou parece também que tentaram cortar as raízes dela, aí... alguma coisa assim. Eu não, infelizmente, vocês me desculpem, eu não sei dizer exatamente qual foi o motivo. Eu lembro de ter ouvido falar que a árvore tinha morrido, né, ou estava morta, e para os galhos não começarem a cair, foi necessário fazer o corte dela, né? Ou seja, a única coisa positiva, né, se é que dá pra gente dizer, a respeito disso aí, é que realmente limpou ali a fachada das termas, né, na parte de trás, e dá pra gente admirar. Hoje... né? Ficou mais bonito, talvez, vamos dizer assim, né? Então você vê hoje em dia, você vê o termos deles lá todo o Prefeito Chagas. Né? No topo ali da Prefeito Chagas, quem desce, por exemplo, ali do São Benedito, né? E já desponta ali no alto da Prefeito Chagas, você já enxerga as termas. Nesse ponto foi positivo, né? Mas antigamente, né, você vê... Tanto que você olhando assim nesse ângulo, você quase não percebe que é a Prefeito Chagas, a gente olhando assim. Hoje em dia a gente não tem essa percepção, né? Mas assim, era uma cena que fazia parte aí do cotidiano aqui de Poços de Caldas, né? Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar de mais árvores aqui de Poços de Caldas. Olá a todos, sou o Rafael Henrique do Resgatando Poços de Caldas e também do grupo Resgatando Cidades. Estou aqui em Águas da Prata para convidar vocês a participar do evento de ferromodelismo que estará acontecendo dia 16 e 17 de novembro. Não deixe de vir, vai ser um evento muito bom, com atrações turísticas, vai ter aqui maquetes sendo expostas e também food trucks, música e tudo mais. Será um evento muito gostoso para toda a família. Então até lá! Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224.
Voltamos com o Resgatando. Na edição de hoje o tema são as árvores de Poços de Caldas. A gente encerrou o bloco anterior falando ali do antigo Ficus, que ficava ali ao final da Prefeito Chagas, que tampava, né, toda a visão ali das termas Antônio Carlos. A gente tocou nesse assunto aí Mas dava uma sombra boa, hein? Dava uma sombra e água fresca. A água fresca, na verdade, não era tão fresca, era água termal, né? Sombra e água termal, né? Sim. E a gente tocou no caso aí daquela Ficus que tinha ali nas termas, porque a gente citou o caso ali da Rua São Paulo, que tem aquela série de árvores ali que foram plantadas no período do Centro Vivo, né, na gestão 93-96, do prefeito Luiz Antônio Batista. E uma crítica que às vezes as pessoas falam que aquele tipo de árvore ali é um pouco inadequada para aquele trecho de rua, então, né, esse Rafael? É um problema. Apesar de deixar a rua bem fresca, né? A árvore fica, exatamente. A maior reclamação é que ela pode ali, né, afetar as calçadas, afetar até as casas, até os patrimônios que estão ali, né? Tem algumas reclamações ali. Apesar dela proporcionar ali uma temperatura ambiente mais agradável em relação a outros pontos aqui do centro que não tem esse tipo de proteção, né, que são as árvores, tem reclamações pelo tamanho dela. Ela precisa fazer uma manutenção permanente de podas, né, precisa interditar as ruas, a rua ali, aquele trecho da São Paulo com Assis durante alguns dias para fazer esse serviço, uma vez por ano pelo menos é feito. Esse procedimento tem a questão das raízes que o Rafael está lembrando, né? Pode ser que as raízes quebrem a calçada pelo tamanho, né? O porte delas, elas são árvores de grande porte. E tem também uma questão assim, que gera algum tipo de reclamação, que é a questão da iluminação natural, né? Ou seja, deixa a rua mais escura ali, especialmente durante a noite, né? Ainda assim, a gente tem que destacar que a Rua São Paulo naquele trecho ela tem iluminação de primeiro nível e segundo nível, né, Rafael? Então, isso que é importante, ter uma iluminação não só também dos postes, talvez uma segunda iluminação em locais assim que eles reclamam. Ali tem, mas mesmo assim ela fica um pouco escura. Por quê? Porque a copa das árvores não deixa a luz do poste mesmo deixar aquele trecho mais claro. Existe uma solução para isso? Existe, fazer um transplante de árvores, né? Mas aí seria uma coisa muito radical. A prefeitura, eu acho que não tem interesse e não tem equipamento e não tem recurso para fazer. Mas é uma coisa necessária, né? Seria transplante de árvores, né? É uma coisa muito importante. Que você vê cidade que nem Curitiba. E existe máquina, comum, né? Uma máquina própria, né, Rafael? Então ela vem, né? E retira. É um processo bem delicado também, senão ela acaba não aguentando, né? Aí eles vão, retira toda a parte em volta, né, da terra e tudo mais, retira e transplante, né, para o modo para o local. Tem lugares que eu falei, né, Curitiba, que é no Brasil mesmo, né, então não é uma coisa assim do outro mundo, né, da outra cidade, né, quer dizer, do outro país, né, é uma coisa no Brasil mesmo que acontece e é comum lá, né, transplante de uma árvore para outra é normal. Faz com certa rapidez, mas existe o equipamento para isso, né, aqui na Prefeitura de Poços de Caldas, pelo que me consta, ainda não existe esse tipo de equipamento. Mas a gente está falando de árvore aqui esse tempo todo aqui, Rafael, e a gente tem que destacar que esse projeto de arborização que está sendo iniciado agora em Poços de Caldas, as mudas foram produzidas no Horto Municipal. Poços de Caldas conta com o Horto Municipal, que tem uma produção de mudas, né, que inclusive, segundo a Prefeitura já relatou aí algumas vezes, deixou Poços de Caldas autossuficiente, ou seja, Poços de Caldas não precisa comprar mudas de plantas, de flores e tudo mais. Ela própria produz esse material. Inclusive, né, a Poços de Caldas também, a gente tem que lembrar que tem um jardim botânico, né, aqui em Poços de Caldas, que produz também alguns tipos de muda. Mas o horto, ele está ali justamente para isso. Todas essas mudas que estão sendo plantadas aqui no centro são oriundas do horto. Além do viveiro, né, de plantas. Do viveiro, tem um viveiro, tem um horto, tem o Jardim Botânico de Poços de Caldas. Então, Poços, ela está realmente equipada para esse tipo de ação. E eu queria destacar também um outro assunto relacionado a árvores, Rafael. Você citou aí a partir da década de 30, lá na gestão do Assis Figueiredo, quando se criou aí a consciência de fazer essa arborização em ruas do centro. Depois, ao longo dos anos, né, as árvores aí começaram a ser cortadas, né, e não replantadas, mas depois uma outra ação que aconteceu de arborização foi na década de 80, na gestão do então prefeito José Aurélio Vilela, que ele era engenheiro agrônomo, né? Então ele sabia do que ele estava falando, do que ele estava fazendo. Então ele iniciou aí também um processo aí de replantio de árvores no centro da cidade. Então muitas das árvores que a gente tem hoje em dia aqui no centro são por conta do prefeito José Aurélio Vilela, né, que era engenheiro e fez aí esse plantio. Então ele fez essa
essa defesa. E ainda só para a gente Legal. completar essa questão das árvores de Poços de Caldas, a quantidade de árvores que existem no centro de Poços de Caldas foi tão variada em determinado período que o Don Duane Williams, né, que é um geólogo americano que veio para Poços de Caldas trabalhar na Alcoa, ele editou um livro chamado Árvores de Poços de Caldas, né? Então esse livro aí fez um inventário de vários tipos de árvores que existem aqui no centro de Poços de Caldas. Então é muito interessante. Demais. E o Don Duane Williams, só para completar, ele foi o primeiro presidente do Jardim Botânico de Poços de Caldas. Muito bom. Legal. Então isso que é bom, né? Porque a gente vê Poços de Caldas sendo uma referência na questão de árvore, de arborização. Exatamente. E isso que a gente sempre quer, porque senão a gente vê ali que nem o passado que a gente mostrou, né? Que é repleto de árvores. E depois chega hoje em dia, não tem nada na rua, que calor mesmo. Então isso mesmo, essa atitude até de plantar árvore é muito bom, né? Benéfico, porque não só para hoje, mas para o futuro, né? Porque a gente vê ali árvores que nem foi plantado agora, né? Recente aí no Rio de Janeiro, na Lagoas, e a intenção é até plantar mais de 1.000 árvores no centro, né? Inclusive, só para completar essa informação do Rafael, a prefeitura informou que, por exemplo, as mudas de árvores que estão sendo plantadas ali na Lagoas vão levar cerca de 3 anos, né, para ficar num tamanho aí, mais ou menos assim, que dê para a gente perceber que de fato é uma árvore, né? Por isso que é um pensamento futuro, né? Futuro, 3 anos, a Poços de Caldas vai ser outra aí, né? Continuar essa plantio de árvores aí vai ser uma planta bem mais fresca, bem agradável. Também o plantio de árvores, né, o Rafael, ajuda também a conter esse processo de impermeabilização do solo que existe aqui em Poços, né? Ou seja, cada vez mais as ruas estão asfaltadas, né? Cada vez mais as casas não têm áreas próprias ali para fazer aquele escoamento da água da chuva, né? Então tem todos esses fatores. Então árvores são sempre bem-vindas, né? Então, mas não só árvores, como também eu penso para outras questões que também vamos dizer, para o meio ambiente, é muito importante hoje em dia, que é a questão também de jardins verticais, né? Talvez em prédio, fazer paredes verdes, que tem em São Paulo, a gente tem alguns exemplos assim, que é tornar assim, o prédio como se fosse um jardim mesmo, né? Aqui em Poços, assim, o mais próximo que eu acho que acontece dessa ideia do Rafael seria ali no Solar das Laranjeiras, né? Na Rua Balas Cobra, né? Que a gente pode perceber ali que tem ali um plantio, né? E você vê que é uma coisa simples, às vezes o pessoal de colocar árvores assim, né, plantadas ali no vaso, mas assim, na sua sacada, se vários colocarem num padrão, o prédio torna sendo um vertical ali. Sim, tem que ser uma coisa padronizada também, né? Isso, Fica muito bonito e gera um efeito muito positivo, né? Lembrando sempre que as árvores também elas ajudam a combater o próprio efeito estufa, né, Rafael? A gente pega aí o exemplo máximo de efeito estufa que tem aqui no Brasil, que é a cidade de São Paulo, uma cidade que tem cada vez menos árvores, né? Porque ela é muito impermeabilizada, né? E aí as altas temperaturas geram o efeito estufa, chuva, né? Então todo aquele processo ambiental e fica aquele clima pesado, né? Então, daí quanto mais prédio tem, mais o ar não circula direito, né? Então, o calor vai aumentando cada vez mais. E o Rafael sabe perfeitamente, né? O Rafael aí que é um estudioso aí do patrimônio histórico de Poços de Caldas, ele percebe, né? Ele posta fotos quase sempre aí nas páginas que eu citei no Facebook, casas sendo demolidas para dar lugar a prédios, né? Porque é uma tendência, né? Que acaba, né? Uma casa tira ali e coloca um prédio, morava de uma família ali, mora várias famílias agora, né? Normal, mas essa questão de prédio só tem que pensar que não pode nessas áreas, né, centrais, assim, que até por questão das águas, né, tudo mais, não pode. E tem que ver onde vai lotar de prédio também, no local que é permitido, né, beleza. Agora, não pode também encher de prédio e ficar aquela paisagem cinza e tudo mais. Então, por isso que essa questão de jardim verticais nos prédios é uma questão legal para você não ter, né, esse impacto assim de, parece que a gente está numa metrópole, em São Paulo e tudo mais, né? Pra gente continuar com cara de Poços de Caldas, cara de Poços de Caldas. E só completando também, tem uma outra ideia que é importante, que além de árvores, também colocar até o pé próximo ali, jardins de chuva. Que é você abre uma calçada assim, que nem para colocar árvore, mas faz uma jardinagem ali para permeabilizar mesmo, para evitar enchentes. É uma técnica que está sendo usada em São Paulo, eu acho que seria muito bem-vindo aqui em Poços de Caldas também. Então, você vê toda ali na calçada ali, é uma jardinagem, assim, sabe? E quando chove, pelo menos não alaga muito. Água, né? Para escoar mais.
Então acho que isso aí é uma ideia bem importante, aí, se experimentassem voz de caldo, acho que isso é muito bem-vindo. É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Resgatando, lembrando sempre que esse programa e todos os outros estão disponíveis na nossa página no Facebook, na aba Vídeos, né? Tem uma playlist ali só do Resgatando, você pode assistir quantas vezes quiser os programas, e também no nosso canal lá no YouTube, digita no campo de busca Jornal da Cidade TV, e também no site do Jornal da Cidade, jornaldacidade1.com.br, tem uma aba lá chamada Jornal da Cidade TV, tem todos os programas Resgatando, Pautando e o JC Entrevista. Semana que vem, quarta-feira, a partir das 8 da noite, a gente está de volta aqui na página do Jornal da Cidade. Até lá!